Olá, tudo bem? O rol exemplificativo foi aprovado pelo Congresso Nacional e aguarda a sanção do presidente da República. A lei derruba o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que as operadoras de planos de saúde deveriam cobrir apenas os itens especificados pela Agência Nacional da Saúde. Com a decisão dos deputados e senadores, o valor dos planos de saúde pode aumentar. Sobre o tema, eu converso com Omar Gen Atarra. Ele é diretor de Inovação e Desenvolvimento da Unimed Paraná e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Omar? Tudo bem, tranquilo. De forma resumida, o que muda com a lei aprovada pelo Congresso Nacional? A nova lei aprovada pelo Congresso, que rege a questão do rol de procedimentos da ANS, simplesmente exclui o rol existente atualmente e que é regido pela Agência Nacional de Saúde e coloca como uma posição de que serão aceitos e deverão ser atendidos todos aqueles procedimentos que tiverem evidências clínicas, evidências científicas ou referenciados em alguma norma internacional ou algum trabalho internacional. De alguma maneira, isso aí muda a relação do usuário com o seu plano de saúde. Por quê? Porque a ANS, ela criou o rol alguns anos atrás exatamente para definir o que seria incluído nesse contrato, nessa relação do consumidor com a operadora. O rol, desde o início, foi um rol bastante completo. Para você ter uma ideia, nesse momento, o rol engloba em torno de 3.400, quase 3.500 procedimentos, que são quase todos os procedimentos científicos e comprovados que podem se utilizar nos principais tratamentos de saúde. Entretanto, houve uma discussão de que esse número de procedimentos, de alguma forma, não incluiria outros que ainda estavam em estudo, onde não haviam evidências científicas comprovadas. Então, dessa maneira, houve uma certa pressão para que fosse aberto essa discussão. E a discussão foi aberta, a ANS, num primeiro momento, aumentou a atualização do rol, tanto que esse rol ele é atualizado a cada 3 meses. Cada 3 meses um grupo de profissionais, cientistas, ele se debruça sobre o rol e faz a sua atualização. Entretanto, com essa nova lei que está para ser sancionada agora, aprovada pelo Senado, essa relação será diferente de fato. Qual o prazo para a lei ser sancionada? O presidente ele tem 15 dias para aprovar, sancionar a lei ou vetar a lei. Caso o presidente vete a lei, ele tem que devolver para o Senado justificando por que ele vai fazer esse veto ou não. Para ficar claro, pela lei, qualquer procedimento não descrito pela Agência Nacional de Saúde deverá ser coberto pelas operadoras de planos de saúde. E, eventualmente, surgem tratamentos, surgem medicações que muitas vezes têm um custo exageradamente alto. Por exemplo, esses dias nós tivemos medicações aí para tratar um problema medular e que custa em torno de alguns milhões de dólares e muitas vezes não tem como ser pago isso aí. Né? Não há um recurso para ser pago isso aí. E ainda mais em se demonstrando que a utilização desses medicamentos, ela não é sabidamente eficaz. Ela pode funcionar, pode não funcionar, em alguns casos funciona, em outros não funciona. Então, dentro dessa discussão, inclusive uma discussão muito mais jurídica do que médica, porque os médicos estão cumprindo o seu papel de fazer os melhores tratamentos, os melhores procedimentos, né? Mas nessa discussão que é muito mais jurídica, surgiu esse nome, ou seja, o rol da ANS, ele é taxativo, ou seja, as operadoras, elas têm que cumprir esse rol ou elas têm que cumprir mesmo aqueles procedimentos que não estão dentro do rol. Essa questão ela é tão complexa, já há anos está sendo discutida, que acabou chegando no STF, no Supremo Tribunal Federal, que recentemente alegou, numa das suas sentenças, de que, de fato, as operadoras deveriam atender esse rol da ANS que existe, dizendo que ele é efetivamente um rol taxativo, ou seja, nós temos que atender prioritariamente esse rol. Existe a possibilidade de se atender fora do rol?
Claro que existe. As operadoras, as Unimedes, muitas vezes, através de negociação com seus usuários, às vezes negociação com seus hospitais, com os médicos, ela autoriza procedimentos que eventualmente estejam fora do rol, desde que haja dentro do próprio corpo das Unimedes uma comprovação científica desse procedimento. Isso ocorre até com uma certa frequência. Entretanto, na hora que você tira a taxatividade, você tira essa definição do que realmente deve ser atendido ou não, você tira a possibilidade de que a operadora tenha uma dotação orçamentária adequada para atender os beneficiários. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 200 mil beneficiários, esses 200 mil, eles se utilizam do plano com uma determinada característica, dentro de uma determinada regularidade. Então, é obrigatório que a Unimed, a cooperativa, a operadora, tenha recursos já guardados, disponíveis, para poder fazer frente a essas demandas dos usuários. E isso é baseado em determinadas normas, determinados procedimentos que são cientificamente comprovados. Agora, com essa nova lei que tira essa taxatividade, fica realmente sem uma base orçamentária adequada para fazer frente a essas eventuais demandas que vão surgir. Quem já tem um plano de saúde com essa lei aprovada, precisará recorrer à justiça ou basta fazer um pedido e os planos de saúde terão que atendê-la? Os usuários dos planos vão continuar tendo uma relação absolutamente normal com as operadoras, não é necessário nenhum recurso jurídico, não é necessário entrar na justiça, é uma relação normal. O que ocorre é que, caso a pessoa precise de um tratamento que está fora desse rol da ANS, ele deverá ser enquadrado em algumas novas normas. Então a lei ela não é que ela libera tudo, ela libera, como eu já disse aqui no início, aqueles procedimentos que de fato tenham comprovação científica, que eles tenham evidências, evidências clínicas de tratamento, ou que tenham algumas referências internacionais relativas à sua eficácia. Então, continua existindo um certo limite para o atendimento, porém, esse limite ele se alargou bastante com essa nova lei. Com o presidente sancionando a lei, como isso impacta os planos de saúde? Os planos de saúde vão ter que recalcular os seus orçamentos, eles vão ter que recalcular as dotações de recursos necessárias para fazer frente aos tratamentos e, evidentemente, em alguns casos, vão ter que transferir uma parte dessas novas dotações orçamentárias para o próprio cliente. Então, de alguma maneira, pode ser que ocorra, principalmente nos planos individuais familiares, ajustes de valores para poder fazer frente a essa nova realidade. É óbvio que isso ainda está em discussão, isso ainda é uma questão que está tendo uma certa polêmica e, no nosso caso, das Unimedes, a Federação das Unimedes do Paraná, nós estamos tentando contribuir da melhor maneira possível para que se chegue a um acordo que seja benéfico para os usuários. Você acha que os usuários estão cientes dos eventuais impactos financeiros que isso terá no valor das mensalidades? É importante a gente esclarecer aos usuários de que nós temos a intenção de oferecer e fornecer, como tem ocorrido, o melhor atendimento possível para o usuário. Entretanto, esses procedimentos, eles têm um custo e muitas vezes uma lei como essa, ela acaba impactando de uma maneira a onerar mais ainda os custos do plano de saúde. E aí a conta acaba, às vezes, não fechando, A expectativa das operadoras é que o presidente vete ou sancione a lei? Obviamente ele vai ter que considerar todos os lados, todas as posições e agir com uma certa responsabilidade. O que a gente pode adiantar é que a própria Agência Nacional de Saúde, através de uma entrevista do seu presidente, do seu Paulo Rabelo, ele afirmou categoricamente de que há um risco em não se cumprir o rol taxativo, na medida em que isso vai tirar toda a relação da operadora com o consumidor. E a ANS é o órgão mais qualificado realmente para, vamos dizer, analisar e gerenciar esse processo, porque ela trabalha de uma forma técnica bastante avançada para poder atender os interesses da população. Então, nós esperamos que o presidente,
né, acolha essa posição do próprio órgão do governo, que é a ANS, mas também entendemos que há pressões políticas que podem, de repente, resultar em outros resultados, né, em outras medidas, né, outra posição do presidente. Caso o presidente vete, o projeto retorna para o Congresso. Se o presidente vetar essa lei, ele tem que justificar por que ele está vetando e ela retorna para o Congresso para poder, eventualmente, acolher as modificações que o presidente propôs ou não. O que resta agora, por enquanto, então, é esperar a decisão do presidente e reavaliar as ações que vão ser tomadas daqui para frente. O sistema todo está se preparando, né, para um novo momento, né? O sistema ele tem formas de trabalhar para acolher todas essas demandas. Entretanto, o que a gente pode afirmar é que com o crescimento da indústria farmacêutica, o crescimento das pressões para tratamentos mais sofisticados de saúde, os custos eles cresceram também de uma forma exponencial. E as operadoras, e inclusive as Unimedes, elas já começam a sentir isso, né? Elas já começam a sentir que os custos hoje, depois da pandemia, eles estão bastante elevados. Então é importante a gente agir com responsabilidade, agir com cuidado, para que a gente não venha a criar problemas para um sistema que foi tão bem criado, tão bem estruturado e que vem atendendo com qualidade uma boa parcela da população. Omar, obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos a oportunidade e estamos à disposição. Obrigado pela atenção. Até mais.